Sérgio Uti, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos que acompanham o Poder Expresso. E esse cessar-fogo vai valer ou vai ser descumprido? A gente vai ver bombardeios, tiroteios e por aí vai. Olha, não se sabe sequer se ainda há um acordo, apesar do anúncio de Donald Trump, Jesus. Nem mesmo o governo israelense confirmou a versão do presidente norte-americano de que Israel havia concordado com os termos do cessar-fogo. A gente deve ter algo mais concreto nesse sentido na segunda-feira, quando o premier israelense Benjamin Netanyahu vai a Washington conversar com Donald Trump na Casa Branca. Ele que foi o primeiro líder a visitar Donald Trump depois de eleito. Eles têm uma proximidade muito grande e pode ser que depois dessa pressão que os Estados Unidos fizeram para terminar logo com essa guerra direta entre Israel e Irã, pode ser que os Estados Unidos coloquem o mesmo peso militar e político ali para que a mesma coisa aconteça em Gaza, onde o cenário, obviamente, é completamente diferente, né? O Hamas também ainda não concordou totalmente com os termos colocados sobre a mesa, que não estão muito públicos, Jesus. Não se sabe os detalhes do que os Estados Unidos colocaram na mesa de proposta, mas é sabido, é público, que o Hamas quer uma solução definitiva, terminar com a guerra para sempre, sem cessar fogo, mas o fim da guerra. E, obviamente, o grupo não concorda com essa demanda de Israel de que todos os integrantes do grupo, que são milhares de pessoas, deixem a faixa de Gaza e vão para outros países. Essa é uma questão ainda muito delicada e que, obviamente, está sendo discutida com a intermediação do Egito e do Catar, além dos Estados Unidos. Imagine que Israel venha e diga: realmente, a gente está com um acordo de cessar-fogo vigorando a partir de agora. Qual a efetividade desse acordo na sua avaliação, trazendo aqui para discussão outros acordos que não deram certo? Olha, o último acordo que não der certo, se a gente se mirar nesse exemplo, o que estava previsto naquele acordo? Havia um tempo de cessar-fogo e nesse tempo, uma primeira fase, nessa primeira fase, ambos os lados discutiriam a segunda fase, que aí sim, mais reféns seriam libertados e partiria-se para algo mais definitivo. Israel não aceitou. E aí o contexto é muito importante, aí só durou a primeira fase, e na segunda fase Israel recomeçou a fazer os ataques, alegando que queria destruir totalmente o Hamas. O contexto aqui é muito importante, Jesus. De um lado, o Hamas, que é um grupo considerado terrorista por muitos países, é muito extremista, não aceita a possibilidade de não existir mais, de deixar a faixa de Gaza. Do outro lado, você tem um governo israelense que é o governo talvez mais extremo da história democrática de Israel, da história de Israel, portanto, com ministros ali da extrema-direita que querem seguir com os confrontos e defendem, inclusive, a anexação da faixa de Gaza e a anexação da Cisjordânia. Aliás, esse assunto está em destaque hoje na mídia israelense, porque tem ministros dizendo que até o fim desse mês, que é o fim do ano parlamentar em Israel, o governo deveria anexar toda a Cisjordânia. Lembrando que esses assentamentos na Cisjordânia são considerados ilegais pelas leis internacionais, condenados pela ampla maioria dos países do mundo, e se isso acontece nesse contexto, obviamente não há muitas melhoras previsíveis no horizonte, porque seria uma mudança muito drástica caso Israel queira assumir a anexação de toda a Cisjordânia e também da faixa de Gaza. Agora, o mais importante nesse momento, Jesus, é a situação humanitária. A gente está vendo as imagens das pessoas tentando buscar comida nesses 4 pontos que hoje funcionam na faixa de Gaza para mais de 2 milhões de pessoas. E um dos destaques da semana é que o exército israelense lançou uma investigação depois de uma história publicada pela própria mídia israelense de que soldados israelenses, como eu expliquei, eles guardam esses pontos de distribuição numa organização ali entre Estados Unidos e Israel, e soldados israelenses, segundo essa reportagem publicada na mídia de Israel, estavam atirando
em pessoas que estavam ali simplesmente para buscar comida. Há vários relatos de vários soldados dizendo que a orientação que eles têm é para usar munição real para as pessoas que estão ali esperando e por acaso chegam num horário diferente ou se recusam a sair da fila, enfim, para usar. Isso pegou muito mal em Israel, muito mal por aqui na Europa. O exército, que já tinha admitido que houve incidentes similares, lançou uma investigação. Portanto, nesse contexto de muita pressão, obviamente, nenhum político, muito menos Donald Trump, quer ter atrelado a ele esse tipo de acontecimento, e há muita pressão para que essa guerra acabe logo. Mas há problemas localizados ali, obviamente, Hamas e essa parte mais extremista do governo de Israel. Uti, a partir do momento em que a gente vê Donald Trump vindo a público e dizendo que houve um acordo, e ele é o emissário perante a opinião pública mundial. Antes mesmo, se é que esse acordo foi efetivado ou foi assinado, ainda que seja um acordo de cavalheiros, sem uma assinatura formal, mas a primeira pessoa a vir a público e fazer esse anúncio é Donald Trump. Isso reforça uma imagem de um Donald Trump mediador dos conflitos do mundo? Ou talvez de negociador ali, né? Vamos lembrar que no caso de Irã e Israel, ele também anunciou um cessar-fogo e que não foi cumprido, né? Assim, ele disse que nas 24 horas seguintes ao anúncio, aconteceria ali um cessar-fogo provisório, 12 horas pararia de atacar, as próximas 12 horas outro pararia. Isso não aconteceu, ele teve que voltar a público, ligar para o Netanyahu, fazer mais uma pressão para que a guerra não continuasse. Então, a característica do presidente norte-americano é muito de pressão, muito de negociação, com base muito dele como empresário. A negociação diplomática, que envolve outras questões, apenas dinheiro, tem outros aí. Obviamente, me parece um caminho muito parecido, o que ele fez agora, muito parecido com o que ele fez Israel e Irã. Vamos ver se o final dessa história também vai ser parecido, né, Gerson? Sérgio, essa interrupção, fornecimento de mísseis dos Estados Unidos para a Ucrânia, existe uma versão oficial e uma versão extraoficial para explicar essa suspensão? Bom, a versão oficial do governo norte-americano, do Pentágono, é que o estoque de mísseis dos Estados Unidos estava abaixo do que eles consideram razoável para ter em seu estoque e, portanto, eles tiveram que pausar o envio desses mísseis para a Ucrânia, que tem muita urgência nesse tipo de armamento, Jesus. Junho, para você ter uma ideia, foi o recorde em termos de ataques com drones na Ucrânia. Foram mais de 5.300 drones lançados pelos russos em direção à Ucrânia só no mês de junho. Esse foi o maior número em um mês desde o início da invasão em larga escala há 3 anos. Portanto, os russos estão atacando mais em várias frentes, usando mais drones, usando mais mísseis. Esses mísseis do sistema Patriot, que são exatamente os mísseis que os Estados Unidos pausaram o envio, são os únicos mísseis de defesa que derrubam alguns mísseis de ataque muito sofisticados lançados pelos russos. Isso, obviamente, deixa os ucranianos extremamente preocupados com o que pode acontecer nas próximas semanas, caso o estoque deles termine também. Portanto, essa é uma questão gravíssima, pode, extraoficialmente, alguns analistas veem isso como uma maneira silenciosa do governo norte-americano fazer pressão sobre os ucranianos para que eles abram mão do seu território para terminar com esse conflito. Muitos acham que isso vai ser, que esse vai ser o caminho. Obviamente, os ucranianos oficialmente não admitem que vão dar parte do seu território, o território que a Rússia invadiu, para a Rússia. Portanto, estão aí duas questões importantíssimas. Se a Ucrânia perde a sua capacidade de se defender, a gente não está falando nem capacidade de atacar os russos, mas a capacidade de se defender deles. Aí a guerra, esse conflito, obviamente, ele muda de rumo completamente. Sérgio, sobre a Ucrânia, qual a importância da participação desses voluntários estrangeiros que se juntam às forças militares ucranianas nessa guerra?
Pois é, tem inclusive um brasileiro desaparecido, né? Entre esses, nesse grupo de voluntários, que são voluntários, muitos têm esse nome voluntário, mas muitos recebem pagamento de organizações do próprio governo ucraniano e muitos são atraídos para a Ucrânia exatamente por esse motivo. Eu já me encontrei com alguns nas viagens que eu fiz para a Ucrânia e alguns sem qualquer experiência militar, Jesus. Tem muitos que vão ali ou na aventura, ou porque querem ter uma aventura, que é uma aventura muito perigosa, pode ser uma aventura letal, inclusive. Muitos movidos ali pelo que veem nas redes sociais, já acham que querem ter um ato ali de heroísmo, né? Muitos convencidos por grupos ideológicos com os quais eles têm ligação. Agora, é fato que muitos, e não são apenas brasileiros, na América do Sul também, a Colômbia manda muitas pessoas, mas o Brasil mais ainda. Fato é que muitos desses que chegam ali, eles chegam sem nenhuma experiência militar, nenhuma, e acabam morrendo. Na praça central, ali em Kiev, há inclusive um canteiro, um monumento aos soldados mortos, e a gente nota ali, a última vez que eu fui à Ucrânia, eu notei um número cada vez maior de fotos e bandeiras brasileiras, fotos de soldados brasileiros, de brasileiros que morrem ali, que nunca foram soldados e que morrem ali. Para quem estiver interessado nesse assunto, Jesus, nós fizemos uma entrevista no Mapa Mundi, aqui no SBT News, com um soldado brasileiro que atua na Ucrânia, esse um soldado profissional que já atuou em vários conflitos pelo mundo, e ele fala muito sobre essa questão. Para quem quiser pesquisar no YouTube, entrevista Mapa Mundi, soldado brasileiro na Ucrânia, vai achar lá. Mas é uma questão que obviamente preocupa muito as famílias dessas pessoas e também o Itamaraty, que tem pouco controle às vezes sobre essas pessoas que estão indo para a Ucrânia. Então, a linha é muito tênue entre o que é a definição de um voluntário e o que é a definição de um mercenário, trazendo aqui o conceito militar da Exato. palavra mercenário, né? Exato, exato. Muitos vão como voluntário, mas tem ali uma ajuda de custo. Isso transforma ali num mercenário ou não? Esse é um ponto de interrogação. Agora, é fato que muitos são movidos para a Ucrânia porque acreditam que tem que estar lá, porque são movidos por informações que muitas vezes sequer são verdadeiras. Né, e porque passam por um processo ali de convencimento em redes sociais. Os dois lados, aliás, fazem isso, Jesus, tanto os russos quanto os ucranianos, eles usam esse instrumento das redes sociais para tentar levar pessoas para lutarem ao seu lado. Né, assim, e muitas vezes fazem um discurso ali que não condiz totalmente à realidade. Essas pessoas chegam lá e veem que a situação não é tão heróica como elas estavam esperando que fosse. Não é tão romântica, vamos colocar assim, né? Afinal de contas, Exato. a guerra dos filmes é uma coisa e a guerra na realidade é outra coisa completamente diferente. Sérgio, o que você está preparando para o SBT Brasil, para os próximos dias? Bom, hoje a gente preparou uma reportagem para o SBT Brasil que traz um pouco dessa situação na Ucrânia. A gente mostra, inclusive, que houve um telefonema nessa quarta-feira, do primeiro em 3 anos, entre o presidente francês Emmanuel Macron e o russo Vladimir Putin. Eles conversaram ali sobre Irã, obviamente conversaram sobre o assunto da Ucrânia, com Putin dando o recado ali, segundo a TV russa, de que não, essa guerra não é culpa da Rússia, é culpa dos países ocidentais que resolveram fazer coisas ali que comprometiam a segurança da Rússia. Por isso, essa guerra existe. Essa, claro, a versão da Rússia, com a qual, obviamente, os ucranianos não concordam. Afinal de contas, eles são o país que estão sendo invadidos pelos russos. Mas a gente prepara essa reportagem mostrando alguns detalhes de como está a situação militar nesse momento e como é difícil resolver essa situação, Jesus. Sérgio Uti, direto de Londres, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima, meu amigo. Obrigado, boa tarde a todos. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.